Saber impor limites, saber dizer não, saber quando falar algo ou se você quer falar alguma coisa. Saber se posicionar pode parecer fácil, mas nem sempre é. Quando o assunto é mulher que se posiciona, muitas vezes somos vistas como frias, grosseiras ou às vezes até mal educadas. É por isso que não é incomum que a gente nem saiba se posicionar. Mas como esse é um espaço para a gente derrubar mitos e discutir sobre os nossos pontos de vista, a gente vai sim se posicionar. Eu sou a Júlia Bsâmara. Eu sou Fernanda de Rosé e esse é o Entre Nós Mulheres, um espaço para a gente discutir as delícias e dificuldades da mulher moderna. Posicionamento é com ela mesma, marqueteira do mercado financeiro e que escreve umas reflexões muito interessantes. A nossa convidada de hoje é expert em posicionamento digital. Ela sabe se posicionar como poucas pessoas, não tem medo de ser mal vista e tem coragem de se expressar seu ponto de vista. Ela fundou uma agência de marketing e hoje ajuda executivos do mercado financeiro a se posicionarem. A gente está falando com a Diandra Santos. Di, muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu acho que você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, sempre te falo isso, admiro muito o tanto que você está sempre estudando, busca se desenvolver e principalmente sabe se posicionar, que é o tema de hoje, então muito bem-vinda. Cara, muito legal falar sobre isso, muito gostoso esse papo, mas principalmente falar com vocês, falar com amigas, acho que fica mais confortável falar de um papo que nem sempre é tão confortável, né, principalmente pra gente. Não, nem um pouco. Até pra gente começar, o que é posicionamento pra você? Cara, só essa pergunta eu acho que daria um podcast inteiro. Mas, pra mim, posicionamento é você principalmente saber o que você quer e o que você não quer, o que você permite e o que você não permite. O que entra, o que fica, o que sai, quem entra, quem fica e quem sai. Posicionamento sobre isso. Em primeira linha, falando de um jeito mais abstrato, é a mulher entender, principalmente a mulher, que eu acho que ela falha muito nisso, ela entender o lugar dela, entender o que ela aceita, entender o que ela não aceita, entender se ali é o lugar dela mesmo, se não é. Pra mim, posicionamento começa aí. Entender os seus valores, entender o que... E dentro dos seus valores estão o que você aceita. E fora deles, o que você não aceita. E se você está fora dos seus valores, você não precisa permitir que faça parte da sua vida, sabe? E a gente aprende isso muito tarde. Nossa, legal. Eu acho que é interessante você trazer o aspecto da mulher, porque a gente vê muito essa coisa da mulher ser ensinada a agradar todo mundo, né? Então, assim, você tem que fazer ali a média com todo mundo e agradar todo mundo, e sua opinião, ela tem que ser gostosa pra todo mundo, e eu acho que o posicionamento, ele vai muito de frente com isso, né? Porque se você agrada todo mundo, você não tem um posicionamento claro, você não tá ali colocando as coisas que você acredita. E eu acho que é um processo muito difícil a gente desconstruir essa ideia da mulher boazinha, que precisa estar ali sempre passando a mão na cabeça de todo mundo e conseguir falar, tipo assim, isso aqui eu não achei legal, tipo, isso aqui eu não aceito, não tem a ver comigo e tchau. Tipo, como que foi pra você esse processo de você conseguir ter essa coragem mesmo de impondo os seus limites, suas opiniões, etc. Sempre foi natural pra você ou foi uma coisa que foi construída? Eu acho que um pouco dos dois. Tem um quê de personalidade, sem dúvida nenhuma. Eu sempre fui a metida, respondona, mandona. Eu acho que essas características, elas vão muito para alguém que se posiciona, principalmente para uma mulher, porque o homem que se posiciona, ele, cara, ele tem sua opinião dele, eu vou respeitar. A mulher que se posiciona, muitas vezes ela não sabe como se comportar fisicamente ou como falar sobre aquilo e ela acaba levantando a voz, ou ela não é ouvida, daí ela fica estridente. Vários desses comportamentos descredibilizam ela naquele momento, naquela situação e fazem com que ela não seja mais ouvida. Então eu acho que é um combo dos dois, assim, eu, no caso, tenho essa personalidade, mas eu fui aprendendo a moldar ela e a jogar o jogo ao longo da minha carreira. Porque eu já fui a estridente, eu já fui a grossa, eu já fui a metida, eu já fui a pessoa que estava ali e que não tinha que ter sido chamada, eu já fui a pessoa que teve que levantar, colocar as duas mãos e ficar de pé e gritar para ser ouvida. Eu já fui todas essas pessoas. E eu acho que todas elas fazem parte do processo de construção e desconstrução constante que a gente tem que ter para liderar um negócio, liderar um grupo de pessoas, estar na frente, ser uma das lideranças de uma empresa, que nem eu também já fui. Então, eu acho que é muito por aí, assim. Mas se eu tivesse que definir, por exemplo, sei lá, algumas características disso, ou como começar a fazer isso, eu volto de novo naquele ponto fundamental dos valores. Porque a partir do momento que eu sei o que eu quero, o que eu não quero, onde eu tô, onde eu não tô, com quem eu quero estar, com quem eu não quero estar, o contexto, definindo esse miolo, o contexto geral, ele fica muito mais simples. Tu começa a ter resposta para tudo. Às vezes a resposta não é responder e se posicionar e gritar. Às vezes a resposta é ir embora. E foi isso que eu aprendi. Para mim, esse é o maior
gap, assim, de crescimento meu nos últimos anos. Porque antes eu tinha uma resposta na ponta da língua pra tudo. Uma das minhas principais habilidades é a argumentação. Agora, cara, se aquela pessoa fala uma asneira tão grande e ela não impacta na minha vida, não faz sentido, ou não preciso me posicionar naquele momento, isso também é se posicionar. É saber quando se retirar, porque nem todo mundo precisa dessa energia gasta, entendeu? Eu acho que não é só aprender a se posicionar, né? É aprender a quando também não se posicionar. Porque tem brigas que você fala, cara, essa briga eu simplesmente não vou comprar. Eu não preciso dela pra mim. Exatamente. Mas você tocou num ponto que eu acho muito importante, que eu acho que é até legal a gente entrar um pouco mais nisso, que é a questão do autoconhecimento. Eu acho que o que falta nas mulheres é isso. Porque eu vou dar um exemplo aqui de um vídeo que eu vi uma vez que eu acho muito incrível. Se eu virar pra você hoje e falar, nossa, Diandra, achei muito feio esse cabelo azul que você pintou. Você vai olhar e falar, gente, a Fernanda tá louca, ela tá maluca, meu cabelo não é azul. Então você vai ficar confortável, você não vai se abalar com o que eu falei, você vai achar que é sobre mim. Agora, se eu falar da sua personalidade e você não se conhece, muitas vezes começa, será que eu sou louca mesmo? Será que eu sou grosseira? Será que eu perco a razão quando eu tô falando? Porque você não se conhece. Então, se você não tem o autoconhecimento, é muito difícil saber se posicionar. Porque aí os outros vão apontar o dedo pra você e você vai se questionar. Falar, será que é verdade isso? Será que eu sou muito grosseira? Ou será que eu sou assertiva? Será que eu não sei falar? Será que... Então começa uma série de questionamentos porque não é tangível. A nossa personalidade, as nossas qualidades, etc., não são tangíveis igual o físico. Ah, não gosto da cor do seu olho, não gosto da cor do cabelo. Ah, Dani, a Fernanda é louca. Meu olho não é azul, meu cabelo não é azul. Se ela não gosta, ela que tá com problema. A nossa personalidade não. Isso fragiliza muito a gente quando alguém aponta alguma coisa. Então, o autoconhecimento pra mim é muito a chave pra saber se posicionar, principalmente na minha história. Assim, quando eu olho pra trás, eu era que nem você. Eu gritava, eu levantava a voz, eu também já coloquei a mão na mesa de falar, cara, é assim ou não vai ser? E é natural, mulheres que cresceram no mercado financeiro aprenderam a levantar a voz. Desse jeito. Eram as regras do jogo, não tô questionando. Mas eu só consegui aprender a dar esse passo atrás com o autoconhecimento. Então, se você puder falar um pouco nisso, como você trabalha o autoconhecimento pra você, que formas você usa, que estudos, o que você quiser falar sobre esse assunto. Tá. Eu vou ir para uma linha um pouquinho diferente e vou falar sobre 2 pontos que são muito simples e que não tem nada a ver com livro ou linha de raciocínio complexa, assim, zero, e que me ajudaram muito. Primeira, eu sempre me movimentei na vida, desde os meus 17 anos, quando eu comecei no meu primeiro emprego, por mentores. Então, isso me ajudou muito no autoconhecimento por conta do segundo ponto que eu vou falar. Então, eu nunca me movimentei por oportunidade, empresa, dinheiro, sempre foi pela pessoa, com quem eu vou estar, quem vai me liderar, quem vai me mentorar e qual é, principalmente, enxergar o limite dessa pessoa. Porque chega no limite, tu tem que ir trocando. O resto foi consequência para eu chegar até aqui. Então, primeiro é isso, assim, essa é a primeira dica que eu dou para todas as pessoas que chegam até mim. Escolhe um bom mentor, alguém que seja tangível, sem, Jordan Peterson, Elon Musk, cara, eles estão muito distantes, eu não me inspiro por essas pessoas, estão muitos passos adiante, eu consigo entender o que eles falam, consigo adquirir conhecimento, mas eles não vão conseguir efetivamente me mentorar através dos ensinamentos deles. Então, o primeiro passo é achar, eu achei sempre, continuo com vários mentores, hoje eu já tenho vários para várias áreas diferentes, então eu já não tenho mais um, mas durante muito tempo eu tive uma pessoa em que eu pedia feedback sobre absolutamente tudo, filtrava e entendia o que eu usava ou não. E o segundo ponto é pedir feedback. Autoconhecimento, assim, quer melhorar, dar um tiro de autoconhecimento em um curto espaço de tempo, pede feedback. Pede feedback para quem te lidera, pede feedback para quem tu lidera, pede feedback para quem não gosta de ti. Isso, campo profissional e pessoal, porque a gente tem muita dificuldade de receber feedback. A gente já recebe reativo, a gente já recebe justificando, então é muito simples. Inclusive, todo mundo vai achar que é muito simples, mas eu quero ver fazer. É sentar e permanecer calado, ouvindo o que uma pessoa tem a dizer sobre você. Esse é o maior MBA que tu pode ter de autoconhecimento, porque tu vai ter todas as tuas falhas e vai poder criar um plano para contornar elas. Principalmente se uma pessoa é um bom profissional e ela não gosta de você, ela não vai ter o filtro gosto de você. Então ela vai conseguir, se ela for um bom profissional, né? Não dá pra ser... Enfim, não dá pra te odiar, mas se ela, não simpatiza com você, mas ela é uma boa profissional, ela vai te dar um mapa do que tu precisa melhorar. No teu convívio, no jeito que tu se coloca. E aí vai de ti. Tu escolhe, acolhe aquilo, muda, é um bom espelho, ou, como a maior 90% das pessoas faz, refuta na hora, né? A gente não consegue receber crítica. Então, eu acho que é inicial, assim, depois a gente pode falar sobre isso tudo. Eu amo estudar sobre comportamento humano.
Fer sabe. Mas os 2 pontapés iniciais seria isso. Escolher uma pessoa que te inspira perto de ti, que pode te ajudar, que tenha mais experiência que você e aprender a ouvir de verdade feedback, ativamente, assim. Você realmente me deu essas dicas faz um mês que a gente tava conversando. E você falou sobre isso. Pede feedback pra alguém que não gosta de você. Eu falei, que isso? Quem não gosta de mim? A lista é grande, mas eu não vou pedir feedback pra essas pessoas. Dói. Ela falou, pede. Não, nem brinca. Nossa, sim. Mas eu acho que o autoconhecimento, ele entra muito nesse ponto, porque também tem o outro lado, de pessoas que pedem muito feedback e ficam presas nesse vórtice do que os outros pensam e não sabem nem distinguir o que de fato foi útil, o que não foi útil. Eu vejo, assim, muita gente, assim, que você fala, tipo assim, ah, você é muito, sei lá, arrogante. E aí a pessoa nem se questiona, tipo, eu sou arrogante, eu fui arrogante nesse contexto específico, ou então, não, eu não acho que eu fui arrogante, tipo, você só leva aquilo pra você. Então eu acho que... Verdade absoluta. Tudo tem um contraponto. Todo upside tem um downside. Eu tô aqui, para eu estar aqui, não necessariamente nesse espaço físico agora, mas para eu estar aqui onde eu estou na minha vida, na minha carreira, eu tive muitas escolhas. E uma das coisas que as pessoas não consideram é que toda escolha tem um upside e um downside, tudo. Eu vou escolher ser famosa no Instagram. Cara, o upside é que tu vai alcançar mais pessoas, a tua comunicação, a tua ferramenta de transformação vai atingir mais pessoas, tem milhões, tu vai ganhar dinheiro vários upsides. Agora tem o downside, tu vai ser uma pessoa pública. É um downside gigante. E assim como cada escolha. Então, eu acho que todo mundo, exatamente lá do feedback, para mim, eu escolhi pedir feedback. Eu vou escolher estar com os ouvidos abertos, sem crítica, mas, cara, depois eu tenho que filtrar. Aí vem também o mentor, que é uma pessoa que te conhece mais, ele vai saber, cara, isso aqui é nonsense, isso aqui faz sentido e tal. Então, eu acho que é isso, assim, esse conselho é muito bom. Eu sempre olharia pro upside e pro downside de qualquer decisão minha. Porque ela vai me colocar num caminho, mas ela vai me tirar de outro. Por exemplo, eu escolhi focar na carreira agora. Muito, 100%. Cara, o upside é que eu vou focar na carreira, mas o downside é que os meus relacionamentos pessoais, eles acabam se depredando. Porque a vida, ela vai te entregar o que tu quer. Se tu tem certeza, ela vai te entregar. Se tu tem clareza, ela vai te entregar. Só que o downside, o quanto de gente que, chega nos 40, 50 com dinheiro, sem saúde, sem tempo, completamente amarrado na empresa atual. Por quê? Ele pediu aquilo, mas ele não viu todo o downside. E ele não viu se ele estava pronto para isso. Ele chega infeliz. Então, acho que isso é importante também. O feedback entra nisso. Sobre feedback, tem um ponto que eu acho legal falar também. E quando você se posiciona e você percebe que você se posicionou errado? Porque isso pode acontecer, né? Você se posiciona, não, é isso, essa é a minha ideia, eu tenho certeza. Aí depois você vai refletir e fala, putz, acho que eu errei nessa, errei feio nessa. O que fazer? Como você faz? Como você reage? E que dica você daria para essas pessoas? Porque eu acho que muitas vezes pode vir de um feedback, né? Eu tô aqui discutindo com a Júlia, você vira e fala, amiga, acho que você errou ali. Aí depois, pensando, eu vou falar, realmente. Como você se posiciona quando você erra num posicionamento? Tá. Eu acho que aí a gente pode falar em várias esferas, né? A gente tem, por exemplo, eu me posicionei errado para 1 milhão de pessoas. Cara, tem um gerenciamento de crise que tem que acontecer. Não dá só para fazer o que eu vou dizer agora. Agora, me posicionei errado numa reunião, me posicionei errado com uma pessoa, me posicionei errado em alguma comunicação. Eu acho que a principal, e volta pro conjunto de valores. Cara, tem que ser transparente, tem que ser humilde, tem que falar que tu errou. E isso parece muito receita de pão, de bolo, mas é verdade. Principalmente para pessoas que, sei lá, tu se posiciona errado com uma pessoa que está acima de ti. Cara, se tu voltar e dizer, desculpa, eu estava errada, desculpa, não era isso, ou, cara, eu achei que era por aqui, eu errei. É por esse lado aqui. Vamos falar de novo? Todas as vezes que eu me posicionei... No passado, não. No passado tinha a arrogância, o orgulho. Meu Deus, como eu vou dizer que eu tô errada? Como eu vou deixar essa abertura para as pessoas me atingirem depois? Hoje tem a simplicidade de poder mudar de posicionamento sem ter toda essa mala atrás. Cara, eu posso mudar, posso ter hoje um posicionamento X, uma opinião, posicionamento X não, mas uma opinião X, e amanhã eu posso ter uma opinião Y, contanto que eu comunique isso aqui e diga, cara, não é mais X, é Y, eu achei mais essa e essa e essa informação, ou esse feedback, e hoje eu não concordo mais. Eu fiz isso há 2 semanas atrás, estava lançando um produto, e na hora, ao vivo, para 1.000 pessoas, eu tive um posicionamento arrogante. Eu falei assim, se tu não sabe, ele perguntou um negócio no chat do YouTube, eu falei, cara, se tu não sabe isso, tu não deveria estar abrindo uma boleta para operar. E a sala era educacional. Passou 5 segundos, 20 segundos, eu comecei a pensar, obviamente eu já comecei a receber feedback negativo no chat, eram 1.000 pessoas. Eu falei, cara,
eu me posiciono errado. Eu falei, gente, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Eu quis dizer que ele não deveria investir ou fazer um trade, enfim, se ele não soubesse disso, mas aqui é a sala educacional. A gente está aqui justamente para responder essa pergunta. Então, me desculpa, principalmente você, fulaninho, se eu, de alguma forma, te atingir negativamente, não era o meu objetivo. Então, desculpa, pessoal. Na hora, ali ao vivo, não tem depois no privado. Errou, quanto mais rápido tu conseguir reparar o erro, melhor. E aí entra naquele negócio, mas não vai ferir minha credibilidade. Vai ferir a tua credibilidade se estiver ferindo os seus valores. Vai ferir a tua credibilidade se todo mundo entender que tá errado, menos tu. Porque tu ficou no Monte Olimpo da tua arrogância e tu não entendeu que tava errado, sendo que tem uma pessoa ali do teu lado que tu confia e diz, cara, tá errado. Entendeu? Muda. Que é isso, né? Geralmente quem vai dizer pra gente que tá errado é a pessoa que tá do nosso lado, a pessoa mais próxima, e a pessoa que a gente menos ouve também, né? Porque diz assim, deixa pro outro lado, não. Então, eu iria para isso, assim, quanto mais rápido você conseguir corrigir e reparar o seu erro e admitir, melhor para pessoa, mas melhor para você, porque você se ensina errado. Tipo, se você não admite que você errou e que naquele posicionamento você estava errado, e naquele momento você estava errado, você vai se ensinando que dá para driblar. Eu tô errado aqui, Cara, a gente se ensina o tempo inteiro, em todos os nossos hábitos, em todas as nossas atitudes, no que a gente estuda, no que a gente consome, nas conversas que a gente tem, nas pessoas e no ambiente que a gente está. Como é que a gente não vai se ensinar com essa atitude errada, sabe? Total. Eu acho que, às vezes, a gente tem a imagem de que se posicionar é você falar uma coisa muito claramente. Então, tipo assim, essa aqui é a minha opinião sobre X, eu acredito em Y. E eu acho que tem uma sutileza também em se posicionar, que vem tanto de fatores que não são verbais. Então, às vezes, você está se posicionando com a sua postura dentro de uma sala, quando você entra, você está impondo, tipo assim, é isso, eu tenho certo valor e etc. Ou se você se retrai mais, enfim. Acho que todos esses aspectos não verbais são um posicionamento. E também você não falar é um posicionamento. Então, aconteceu alguma coisa e você acabar se abstendo. Já aconteceu alguma situação que você tinha uma opinião sobre uma coisa, mas você achou que o mais sensato seria você se posicionar ficando em silêncio? Eu acho que já aconteceu de tudo um pouco. Já teve a situação que eu me posicionei over, assim, que eu não deveria, e que depois eu paguei o preço, porque quando tu tá... E essa situação é maravilhosa. Quando eu tava numa reunião de diretoria no TC, na época, e eram eu tinha 24, e diretores 40 a mais, assim, eu acho que o CEO tinha 35, mas era outra geração, todos eles eram homens, e eu estava defendendo a minha área em algum conceito específico que eu não vou me lembrar, só sei que o meu posicionamento errado naquela hora, a maneira como eu falei, eu poderia ter ficado quieta e levado aquela, a maneira como eu falei, eu entreguei a informação que o CTO, na época, meu amigão, mas naquela reunião específica ele era meu inimigo, então eu entreguei a informação específica que ele queria, ele embalou essa informação e jogou de volta para mim e eu perdi. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fala sem pensar, a gente fala demais e a gente entrega informação que naquele contexto vai fazer com que a gente perca o nosso posicionamento ou o que a gente defende, ou enfim. Então, sei lá, hoje eu tenho na minha cabeça que eu prefiro dar um passo para trás em qualquer momento. Pensar, olhar, contar até 3. Eu tenho uma característica impulsiva, então eu sempre conto até 3. E se ainda fizer sentido eu falar aquilo, eu vou falar. Então esse é um ponto. E é difícil fazer isso na prática, hein? Nossa. Muito difícil, mas depois que por isso que assim, a gente pode falar aqui e ensinar as pessoas, mas o mais importante é elas passarem por isso, conseguirem revisar e aprender. Não tem nenhum professor melhor do que a própria experiência, sabe? É claro que elas podem ir com menos afinco, elas podem ir com mais informações depois de consumirem o nosso conteúdo, mas principalmente você olhar para as experiências pregressas e conseguir aprender com elas e não cometer os mesmos erros e entender, cara, eu errei ali, eu errei desse jeito, eu errei daquele jeito. Para mim, assim, é fundamental. Agora, falando sobre pontos de postura e pontos que falam sobre posicionamento para a mulher, que eu acho fundamental, é justamente isso que a gente está tendo aqui. Eu acho que a gente é um belo exemplo de postura. Porque nenhuma de nós está falando assim, baixinho, com a cabecinha. Fofinha, virada. Cara, isso é uma característica feminina maravilhosa, que pode ser usada ao nosso favor em vários aspectos, mas não quando a gente quer passar autoridade. E nem a pau, assim. E eu vejo que por falta de experiência, muitas mulheres fazem isso. Ou por falta de experiência, ou até por se sentirem reprimidas num ambiente muito masculino. Total. E, cara, só que isso acaba matando a autoridade que ela tem naquele momento. Então, aquilo que tu disse, assim,
antes a pessoa sentou, principalmente no ambiente corporativo, né? No nosso mercado, então, nem se fala. A pessoa sentou na mesa, o jeito que ela sentou, como ela se colocou, onde estão as mãos dela, já é, sei lá, 20% do caminho andado. Então, se ela senta de uma forma mais expansiva, ocupando a mesa, falando e projetando para frente, porque toda a informação é uma informação. Então, se eu estou querendo a atenção de vocês, eu tenho que ser expansiva, eu tenho que ocupar o espaço aqui, porque o podcast é de vocês e eu preciso de atenção de fala. E se eu me projeto para frente, eu mostro que eu estou interessada e que eu quero falar alguma coisa que vocês precisam ouvir. Então, todas essas características são informações muito interessantes para a mulher fazer conscientemente quando ela quer pegar fala. Porque é difícil, né? é difícil a mulher pegar fala num ambiente extremamente masculino sem que ela tenha que aumentar o tom de voz, porque o tom de voz mais fino ela tem que ser estridente. E estridente perde também a credibilidade. Então, até os meus movimentos aqui e o jeito que eu estou expandindo são mais duros, são mais quadrados, porque eles fazem parte da autoridade que eu estou construindo. Então, acho que uma ferramenta muito positiva para a mulher olhar, a mulher que quer se posicionar dentro de um mercado. Estou falando bem do quesito profissional aqui, porque eu acho que em casa ou com as amigas tem que ser completamente diferente, porque é um ambiente que ela tem segurança. Agora, um ambiente que ela não tem segurança e que é hostil, ela precisa ocupar o ambiente. E não é o que eu vejo acontecendo, na maior parte dos casos, sabe? Nossa, até o excesso de pedir desculpas. Desculpa te total. interromper. Até o excesso de desculpa interromper. É verdade, é verdade. Pede sempre pedir desculpas e licença, é verdade. Nesse ponto que você trouxe, da forma como você está falando, e vai muito de acordo com o seu posicionamento nas redes sociais, profissional e etc. Como decidir o que entra ou o que sai do seu posicionamento? Porque, vamos lá, às vezes você tem um lado da sua vida pessoal que você não quer trazer para o seu posicionamento profissional. Como você faz esse filtro? Como as pessoas podem fazer esse filtro? Porque, ao mesmo tempo que falar com gestos duros, etc., vai passar credibilidade, cara, se o seu público é, não sei, um monte de mulher que está passando por um momento sensível e ela quer sentir muito mais conforto, os gestos são outros, né? Se o seu público é depende muito com o que você está falando. Total. Então, como você decide qual é o seu ponto de partida de falar isso entra no meu posicionamento, isso não entra? Porque você constrói isso não só com o seu, mas com outras pessoas, né? Então, como que é esse processo? Tá. Falando de rede social, eu acho que é um bom ponto para a gente aterrar essa resposta. Dentro da rede social, o que norteia é o mesmo núcleo que eu falei, que são conjuntos de valores, mas eles são atrelados a um objetivo de negócio. Para mim, as redes sociais não são uma extensão do blog da tua vida feliz. Não são. É uma ferramenta de negócio, tá? Claro, você pode ter o seu Instagram pessoal e com seus amigos e tal, aí você não entra na minha fala. Agora, se é um Instagram para negócio e tem que ter um objetivo de negócio, tudo gira em torno desse objetivo de negócio, respeitando os seus valores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro, que é assim, eu já trabalhei no mercado já formei mais de 20 influenciadores do mercado fácil, assim, e o que eu falava para todos eles é, essa foto, essa peça, esse conteúdo, entra nos teus objetivos de negócio? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Essa é uma opinião minha, eu não acho que uma pessoa que não trabalha com o corpo deva expor o corpo nas redes sociais a todo momento. Se aquilo é uma ferramenta de negócio. Se é um Instagram pessoal, outras coisas. Agora, se aquilo não é se tu não vai vender aquilo, para que expor aquilo? E essa escolha fica muito fácil quando você entende que aquilo ali é um negócio. Não fica mais aquele tabu de, a mulher mostra o corpo, a mulher não mostra o corpo, isso e aquilo que os homens vão interpretar. Zero, eu não estou entrando nisso. Estou falando de aspectos de negócio. Existe um objetivo de negócio, existe um conjunto de valores que eu quero passar e eu não posso abrir mão deles. Então, por exemplo, se os meus valores estão consistência, eu não posso aparecer na academia uma vez a cada 30 dias. Ou dizer, hoje eu não fui, hoje também eu não fui, hoje... Não estou passando esse valor. Se o meu valor é, transparência, eu quero mostrar que um dos valores da Virgínia, claramente é transparência, ela mostra a vida inteira dela. Então, não pode sair num blog de fofoca um negócio de um restaurante que ela estava e que ela não... Levando para o extremo, só para a gente ter um exemplo. E que ela não estava mostrando os stories dela, porque ela quer ser transparente, ela conta as coisas para as pessoas ali primeiro, e é isso que traz a audiência dela, e a audiência dela ser gigante. Então, se a pessoa que está ouvindo a gente está em dúvida de como se posicionar, o que eu faria na prática? Eu definiria um objetivo de negócio, porque isso vai fazer ela ter resiliência e resistência para continuar. Tanto para online quanto para offline, né? Tanto postura profissional. Para construir network, para qualquer coisa, porque nada vai te pagar no retorno no curto prazo, absolutamente nada. Só que quando tem um objetivo muito claro para fazer aquilo te dá uma resiliência maior, te dá uma resistência maior, porque tu olha para aquele objetivo lá, tá, beleza, já completei isso aqui, eu não cheguei ainda, mas meu objetivo é aquele, eu vou continuar. Então,
de tudo que eu vi, quem não tinha, já tive muitos clientes que não deram certo, quem não tinha um objetivo de negócio atrelado, eu quero crescer essa marca, eu quero fazer isso, eu quero ter exposição nisso, não consegue continuar, perde o tesão, porque não tem um porquê. Então tem que ter um porquê. Depois de ter um porquê, eu sempre defino com os meus clientes os principais valores deles, que é o que eles vão comunicar na marca. Eu vou comunicar transparência, eu quero falar sobre isso. Um valor meu importante é que, cara, eu seja muito vulnerável. Então, primeiro, depois eu defino isso. Uma coisa que eu... E aí, depois dos valores, eu defino o que a pessoa acredita de verdade e o que ela não acredita. Por exemplo, eu, Diandra, trabalhando com o Instagram, acredito que quem não tem um canal de conteúdo orgânico nos próximos anos vai penar muito, porque o tráfego pago só está aumentando, o custo de lead e aquisição só dobra a cada ano. Então, isso é uma crença minha. E aí a gente começa a falar de crenças. Só que eu não quero usar nomes técnicos aqui, porque não faz sentido. Mas eu acho que depois de definir o seu conjunto de valores, que são palavras únicas, eu definiria crenças. Porque elas são a maior defesa e a comunidade que tu está criando vai se identificar com elas. E quem não se identificar vai sair, vai ser expurgado automaticamente. E aí você tem uma base qualificada, isso é ótimo. Então, por exemplo, uma das minhas características é a ironia e sinceridade. Cara, eu não agrado todo mundo, sou muito irônica. E aí a gente entra no posicionamento. O que você faz, o que você não faz, tem coragem de fazer, tem coragem de ser criticada? Tenho, porque está dentro dos meus valores, estão bem definidos. Então quem não se identifica, automaticamente é expurgado e eu vejo isso como positivo. Porque cara, quem tenta falar com todo mundo, quem tenta comunicar, quem tenta... Ninguém, essa premissa faz muito sentido. Eu não sei se eu divaguei. Não, fez total sentido. Fez total sentido. E Di, você trabalha não só se posicionando, mas também fazendo o posicionamento de outras pessoas. Eu acho assim, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Eu queria saber como que é para você, como que você faz para fazer esse processo de montar o posicionamento de uma pessoa, se isso é uma coisa clara desde o início ou vai sendo construído ao longo do tempo, como que você lida também com essa responsabilidade? Então, conta um pouquinho sobre isso. Tá. Lidar com o Instagram de uma pessoa, com a comunicação de uma pessoa é muito diferente de lidar com uma marca, porque a pessoa é muito mais sensível, na verdade, é a comunicação dela, né? Então, é um trabalho bem artesanal, assim, que a gente faz dentro da agência. Mas essa pergunta, ela não tem uma fórmula secreta, ela depende muito da maturidade da pessoa. Depende muito de quanto... Eu costumo dizer o seguinte, quando um cliente novo entra. Primeiro, a gente vai fazer o arroz com feijão muito bem feito. Tu vai aprender a se comunicar, tu vai aprender a falar sem teleprompter, tu vai aprender a dar ênfase nas palavras corretas, tu vai aprender a falar com as pessoas como se estivesse numa conversa, porque no início, a pessoa que começa a comunicar no Instagram, que nunca se comunicou, ela parece um bonecão, um quadradão, tipo... O Tato, por exemplo, foi uma das pessoas que eu posicionei. No início, ele demorava 30 minutos para fazer um story de 15 segundos. 30 minutos. Não eu já passei, eu já demorei 2 horas quando tava começando. Nem fazer um pouco. Olha aí, então, Sou tipo assim... Tato. Cara, exato. Só que assim, hoje, se botar ele pra abrir uma live escorado na praia em Miami e falar sobre o mercado 30 minutos, ele vai falar 2 anos depois, entendeu? Então, ele é a prova de que tu começa numa coisa não sendo bom. E que depois de um tempo, tu vai ficando muito bom com o treino. O feedback tá, não era bom. Não, eu lembro que eu tive que ir na casa dele depois que a gente abriu a primeira caixinha de perguntas. Porque ele precisava de auxílio para responder todas as perguntas. Porque ele tinha todos os medos dele, que todo mundo tem. Tá, mas eu vou falar isso, e o que as pessoas vão achar, e se elas não concordarem. E a resposta para tudo isso elas não vão concordar, nem todo mundo vai concordar, não importa o que elas acham, mas principalmente, você não é o centro do umbigo do universo. As pessoas não ligam tanto assim para você. Sabe? Elas não ligam tanto assim pra você. Então, assim, eu acho que a melhor e maior dica que eu poderia dar pra quem tá começando as pessoas não ligam tanto assim pra você. Não tá todo mundo prestando atenção 24 horas nos seus passos. Você não tá no BBB. Então, relaxe. E estar em paz com o fato de que não todo mundo vai concordar com você, né? Não. Eu acho que é isso que você falou. Quando você tem muito claro as suas crenças, os seus valores, é muito mais fácil se posicionar, porque só, cara, você vai concordar comigo ou não, aí já é sobre você. Esse é o meu posicionamento, é isso, e tá tudo bem, tô em paz com isso. Desculpa, amiga, te interromper, mas eu queria fazer um adendo, que até o livro da Brené Brown, aquele A Coragem de Ser Imperfeito. Ai, maravilhosa. E ela cita aquela... Não sei se é uma frase, enfim, sobre a arena da vida, né? Sobre, às vezes a gente tá tão preocupado sobre a opinião das pessoas que estão nos bastidores ali e você tá deixando de dar a cara a tapa. E o quão é importante a gente tá ali
se expondo mesmo e sendo vulnerável, e ignorando um pouco essas vozes de quem tá de fora olhando, que não tem a mesma visão de onde você quer chegar, né? E se você tem claro onde você quer chegar, inclusive. nossa, é muito linda. E se Sim, você é tem muito bom. noção de onde você quer chegar, e outra coisa que ela fala que eu acho que é muito interessante é sobre você ter ali as pessoas que estão em volta de você dentro da arena. Então, as pessoas que te amam, que te apoiam, que vão ser sua base, elas não estão te julgando, elas estão lá dentro com você. E se você fizer uma merda, e se você se posicionar errado e etc., você não precisa ter medo, porque essa base, ela tá segura com você. E você tá ali se expondo pra vida. Então, eu acho que é Não, eu achei muito uma legal que você citou isso. A gente é muito alinhada, amiga. Ah, Porque tem esse livro, óbvio, mas tem uma palestra da Brené Brown que eu amo e foi uma das palestras mais importantes que eu ouvi, assim, na minha vida profissional. E eu recomendo muito pra quem tá ouvindo a gente. que é o TED, né, dela. Não, ela é sensacional. E assim, essa palestra me deu vários cliques. O episódio dela no Netflix é muito bom, que é um pouquinho mais longo, é uma extensão. maravilhoso. Não vi ainda. Muito É muito bom. bom. A história toda dela é sobre vulnerabilidade. O jeito que ela conta é sobre vulnerabilidade, ela mostra a importância da vulnerabilidade para conectar. Não é à toa que ela conectou com todas nós gostamos dela, e ela é um dos TED Talks mais ouvidos do mundo. Não é à toa. É por conta da vulnerabilidade. O ser humano não se conecta com fortaleza. Eu sou foda, por isso eu tô dizendo pra você 4 dicas. Zero, isso não funciona no Instagram. Então, ela tem uma fórmula muito boa de vulnerabilidade e conexão que eu gosto muito. Mas eu acho que, voltando pro ponto principal de autoconhecimento e voltando várias casas que nem a gente estava falando, quanto mais você se expõe ao erro e à falha, mais fácil fica você se expor ao erro e à falha, e mais oportunidades você tem de ser bem sucedido. Então, nos maiores momentos de crescimento também foram os meus maiores pontos de inflexão, foram os meus maiores pontos de dor. Então, acho que esse negócio de botar a cara a tapa e fazer alguma coisa no Instagram, e apesar das críticas, apesar de tudo que pode acontecer, apesar dos 29 cenários que você montou na sua cabeça que vão dar errado e não montou um que vai dar certo, só o fato, se tu mudar esse jogo na tua cabeça e pensar muito mais na jornada, e, tipo assim, hoje eu olho pra trás, tudo que eu passei na minha carreira, e eu vi que tudo aquilo, parece outra frase de Margarina, mas tudo aquilo me preparou pro momento que eu tô agora, que eu tô liderando de novo um negócio, mas num momento mais feminino também, que eu poderia estar. Então, eu aprendi a chegar naquele momento de equilíbrio, de poder ser muito feminina e me vestir exatamente como eu quero. Inclusive, eu tenho um jeito meio vintage pin-up, que é super feminino, mas consegui fazer isso atrapalhar zero meu posicionamento de autoridade. Que em outros momentos atrapalharia. Inclusive, eu costumo dizer que ele dá uma condensada na minha personalidade, que é muito dura. Eu chego que é verdade. com um vestidinho fofinho, Nossa, dá uma imagina de coração. no reto. É totalmente diferente. Mas até eu acho legal, assim, a gente já pegar o gancho sobre isso. A gente falou, você pegou o caso do Tato, que tinha medo do que os outros vão pensar. Tato é um homem. E isso já coloca ele numa posição muito mais favorável. Eu acho que tem um ponto que... Eu acho que é uma realidade que tem que ser dita, porque é um fato, isso vai acontecer, então a gente tem que falar como se preparar para isso. Quando uma mulher começa a se posicionar e ela tem sucesso nisso, quando ela começa a ter gente ouvindo e dando espaço porque ela fala e querendo cada vez mais ouvir, ela também vai começar a ter os famosos haters. Vamos pegar e falar, realmente, eu concordo muito com o que a Diandra falou, mas tá sozinha, né? Trabalha tanto, não tem amigos. Você começa a pegar os outros lados. E é verdade, a gente sabe que é verdade. Quando você tem uma pessoa se posicionando bem e sendo aplaudida, principalmente quando essa pessoa é mulher, as pessoas começam a pegar pela beirada. São outras formas de conseguir atacar essa pessoa. Então, legal, a Diandra teve sucesso, mas se você olhar, não tá se cuidando muito bem. Gente, a mulher passa por isso, é um fato. É um fato. Então, você que já criou vários influenciadores, você que também se posiciona no Instagram, então, como que as pessoas lidam com isso? Mas não só as pessoas, como as mulheres lidam com isso? Porque você teve essa questão de criar influenciadores homens e criar influenciadoras mulheres. E é diferente, não adianta falar que não. O julgamento é diferente. Então, como se preparar? Acho que blindar é uma palavra forte, porque a gente nunca vai estar blindado 100%. Mas como lidar? Como lidar e não desistir? Continuar. Eu acho que tu tem completa razão, assim, pro homem é bem diferente, ele vai preparado e exposto, se for olhar desde infância, o homem faz mais bullying com ele mesmo, eles são mais zoeiros, eles são meio que preparados, a gente é mais imaculada à crítica desde o início, então a gente é muito mais sensível à crítica, mas
do que eu posso usar do meu exemplo, de todas as pessoas ao meu redor e das pessoas que eu trabalhei bastante a comunicação, é que tu tem que criar a coragem de desagradar. Ser desagradável em alguns momentos, entender que você não vai conseguir agradar, nem Jesus agradou todo mundo, quanto dirá você, e fazer as pazes, fazer esse acordo contigo mesmo, porque esse é um dos acordos que tu tem que fazer quando tu fala para grandes públicos, ter a coragem de desagradar, esse é um ponto. Eu acho que não existe, que nem tu disse, não existe como se blindar, não existe fórmula. Eu acompanho de perto a trajetória, por exemplo, da Marta, que é uma das pessoas que eu criei a comunicação, ajudei a crescer no Instagram e tal, uma mulher muito bem sucedida do mercado financeiro. E, cara, quanto mais o prego se destaca, quanto mais ela se destaca, tem o upside, que nem eu falei antes, e tem todos os downsides. Então, quanto mais ela se destaca, mais querem martelar ela. E o que eu vejo que ela vem construindo ao longo desse período, que já fazem 2 anos que ela está se posicionando nas redes sociais, ela tinha 30 mil seguidores, agora está com 141, então ela está com um público bem grande. Ela me diz o seguinte, quem ouve todo mundo pede permissão. Então, acho que quanto mais tu se posiciona e mais entende os teus valores, mais tu vai atrair pessoas que compartilham dos mesmos valores. Isso serve para pessoal, serve para rede social, serve para tudo. Tanto que aquele núcleo que eu falei no início da conversa, ele serve para literalmente tudo e é aplicado em tudo. Então, se você tem valores específicos e bem explícitos, você vai atrair as pessoas que têm esse mesmo conjunto de valores e o resto que está fora da roda não precisa ser ouvido, é só ruído. Eu sei que é difícil entender isso, é um acordo que eu tenho que fazer comigo over and over, é um acordo que eu tenho que fazer com a Marta e fazer ela falar em voz alta algumas vezes também, mas então não é assim, ai nossa, agora eu defini isso, então tudo bem, eu tô pronta. Nunca mais vai acontecer, isso não existe. Não existe. A crítica vai vir de quem tu não espera, a crítica vai vir de uma pessoa importante pra caramba. Eu já fui cancelada algumas vezes na internet, vieram críticas. Eu adoro esses cancelamentos, que são sempre muito aleatórios. Muito. Depois a gente conta, é muito aleatório. Muito aleatórios. Mas entender que se tá fora do teu núcleo, não tem uma opinião relevante. Porque não tem, se tu ficar ouvindo todo mundo, tu vai ficar completamente parado. É que nem, sei lá, antes de sair de casa, ligar 5 jornais na TV. Cara, tu acha que o mundo vai literalmente acabar, é o apocalipse chegando, batendo na tua porta ali, ó. Entendeu? Isso é não selecionar informação. Eu adorei essa frase, de quem escuta todo mundo pede permissão. Gente, eu vou tatuar isso. Quem escuta essa frase. Porque assim, tu tem que ter coragem de desagradar, e tu tem que ter coragem, principalmente, que é uma das outras coisas que eu falo muito, de ser o vilão na história de algumas pessoas. Nossa, sim. Cara, tu tem que ter essa coragem. Acabou, assim. Só que isso me arrepia, porque assim, isso entra naquele contexto que a gente falou da mulher. A mulher, ela não tem coragem de desagradar. Meu Deus, essa pessoa não gosta de mim, eu preciso resolver isso agora. Meu Deus, eu não consigo mais fazer nada, eu tô em pânico. Cara, para! Tipo assim, tu vai sempre, de novo, nem Jesus agrada todo mundo. Tu vai em algum momento ser o vilão na história de alguém e tu precisa ter paz e fazer aquilo não te desestabilizar. Isso pra mulher é muito difícil. Eu refaço esse acordo comigo mesma várias vezes. Porque quando tu é empresária e mais 1 milhão de coisas que nós somos, tu tem vários pratinhos. E aí tu quer equilibrar com uma boa mulher, ensinada assim, tu quer responder todo mundo no WhatsApp, aí tu quer fechar todos os contratos. Você tu quer ter um namorado. WhatsApp. Cara, abdiquei essa parte eu sei. tempo, entendeu? Porque assim, em algum momento eu vou deixar um pratinho cair, em algum momento eu não vou agradar todo mundo. Agora, se eu tiver se eu depositar a expectativa da minha felicidade no outro ser humano, tipo assim, se eu não agradar ele, eu vou ficar infeliz, eu não vou ficar feliz na minha vida. Porque sempre vai ter alguém que eu vou desagradar. Então as pessoas, elas depositam muito a expectativa da felicidade, da paz, da aprovação nos terceiros. Então quando aquilo não acontece, quando não vem aquela necessidade, aquela aprovação do terceiro, porque todo mundo tem necessidade de aprovação, tu fica no chão. Porque tu fica nervosa, principalmente, tu pensa, cara, que essa pessoa não me respondeu porque eu não respondi ela, e aí começa a teia maravilhosa dos 29 cenários apocalípticos da gente, que é só ligar no G1 e tá igual, entendeu? Tem igual o que a gente faz todo dia. Eu acho que o preço de você querer agradar todo mundo é que você se anula. Tipo, você vai perder. E eu acho que é muito sutil. Tipo, você começa a perder. E eu falo porque eu já passei por isso, de momentos que eu me vi tentando equilibrar esses pratinhos no sentido de querer agradar todo mundo. E você perde seus valores e perde quem gosta de você de verdade. Exato. E aí fica aquele marasmo aleatório. Exato. E aí quando você vê que você afastou a pessoa e ela tava tipo... É porque você não é mais você. Você fica, nossa, realmente, sim, eu não sou mais eu. Porque eu tava
pouquinho por pouquinho perdendo a minha essência para me encaixar ali nos moldes. E a gente falou muito sobre posicionamento na carreira, mas eu acho que também é muito importante falar sobre posicionamento nessas outras áreas da vida, né? Então, relacionamentos, amizades. Eu sinto que esse foi um ano que me mostrou muito isso, assim, que se você não se posiciona dentro dos relacionamentos, dentro das suas amizades, dentro da sua família, você perde essa base, essa rede de apoio que é realmente Todo mundo quer importante te pra engolir você. no final. Todo mundo Exato. quer mais espaço, mais atenção, mais tempo, mais carinho. Todo mundo quer te engolir. Exato. Então, quando tu tem teu conjunto de valores bem definido, diz pra aquela pessoa, tu pode chegar até aqui. Daqui pra dentro sou eu. Tipo, desde coisas muito abstratas que a gente tá falando até agora, até uma coisa muito específica. Por exemplo, o domingo é meu. Aham. Cara, o domingo é meu. Não, o domingo é meu. Entendeu? O domingo é meu. Por quê? Não, porque é meu. Não uma explicação de 2 minutos de por que o domingo é meu. Eu tô dando um exemplo que não atinge ninguém, não seja tão polêmico, mas a mulher tem muito isso, né? Eu faço desse jeito, mas pode fazer desse jeito? Ah, eu posso. Cara, deixa eu definir o que tu faz desse jeito, entendeu? É muito difícil. Eu volto atrás agora tão fácil assim, eu só disse... E eu faço de propósito, às vezes eu dou uma fincadinha pra ver se a pessoa abre, depois eu falo, tá, mas isso não era importante pra ti, por que tu tá abdicando? Touché. Não, eu acho... Isso faz muito sentido. Eu fico até pensando... Quando eu paro pra pensar em mulheres que se posicionam bem na minha vida ou que eu acompanho, todas, de certa forma, são taxadas como grosseiras. Em algum momento, todas. Como você vê essa quebra de... Essa mudança de, pô, pra mim a Ju é uma pessoa muito boa desse exemplo. Porque ela zero uma pessoa grosseira. Ela é uma pessoa toda boazinha, ela é muito educada. Ela é tipo o meu oposto, eu brinco que ela é realmente o meu oposto. Eu sou mais parecida com você, caótica, aquela energia. E a Ju, ela é toda fofa, mas ela se posiciona. E é muito difícil você ver gente igual ela. Então, como você acha que esse movimento atual das redes sociais e das mulheres estarem buscando... Pô, cada vez mais a gente vê as pautas sendo discutidas. Então, o episódio passado, a gente trouxe o empreendedorismo feminino, que virou uma pauta de discussão, tipo, nos anos 90, cara. Isso é muito recente. Então, este momento de a mulher assertiva deixar de ser a mulher grosseira, a mulher que se posiciona deixar de... é muito recente. Muito recente, assim, pouquíssimos anos. Como você enxerga essa mudança? Qual o impacto das redes sociais? Assim, o que a gente pode fazer pra colaborar? Porque eu vejo que é muito difícil, porque às vezes até nós mesmas mulheres, a gente fala, nossa, ela é meio grossa mesmo. Ela é meio grosseira. É natural, você fala... Ou às vezes você nem fala, mas você tem uma antipatia pela pessoa e você nem sabe de onde vem. Você fica tipo assim, não gosto dela. E você nem sabe por quê. Na verdade, só porque ela é assertiva, sei lá. Então como assim... Cara, o que a gente tá falando muito sobre o que a pessoa pode fazer, mas o que nós, mulheres, a gente pode fazer pra ajudar esse ambiente, sabe? Como a gente pode incentivar que outras mulheres se posicionem? Porque tá começando a ter essa quebra de paradigma de que, cara, a mulher se posicionar não significa que ela é grosseira. Não significa que ela é fria. Algumas são, mas não é uma regra. Então, calma. O que você acha, assim? O que você diria? Eu acho que, principalmente, tu tem que... Eu faria o seguinte, eu fiz isso. Eu sentei e escrevi o que eu queria, qual era o meu conjunto de valores e quais eram as minhas crenças. Porque a partir disso eu queria uma fortaleza para parar de fazer as pessoas ditarem o que eu sou, o que eu não sou. Então, esse é um ponto. Só que esse ponto aqui, ele cascateia em várias coisas. Porque a partir do momento que tu sabe quem tu é, tu fica mais tranquila com quem tu é. Tu não precisa mais projetar tanto, tu não precisa mais ser grosseira ou querer agredir o outro, porque ele simplesmente não entendeu quem tu é, mas tu também não entendeu. Então, acho que o primeiro passo é tu entender quem tu é, voltar na tua essência. Se a tua essência tem mais essa comunicação assertiva que nem tem a minha, não tem como sair. Algumas pessoas que estavam esperando uma comunicação mais feminina, que é o que é esperado da gente, que é uma comunicação mais doce, uma comunicação mais leve, ombros mais juntinhos, menos expansividade. Isso são características mais masculinas, isso está no nosso subconsciente, isso vai acontecer por um bom tempo, a gente tem que aprender a jogar o jogo. Então, a partir do momento que eu desafio essas características mais masculinas, mais femininas, e me comporto com características mais masculinas, porque eu emulo muita característica masculina, assim como eu vejo muito homem, muito comercial, muito bom, emulando característica feminina. Porque vender é seduzir, é a arte da sedução. Por isso que a mulher vende mais. Então, o jogo não é, eu sou masculina, eu sou feminina. É tu entender as características de ambos, porque nós temos os dois. Nós nascemos com as duas energias, né? A ânimas e o ânimos. Então, a gente nasce com as duas energias e a gente pode aprender a jogar com elas. Eu vejo os excelentes comerciais que começam na minha vida, todos eles têm essa arte da sedução. Eles são femininos? Zero.
Eles emulam características femininas para aquele ambiente, assim como eu emulo masculinas. Então, o primeiro ponto é entender isso, entender quem tu é, entender as tuas características e fazer as pazes com isso. Eu acho que o resto... Percebam que eu sou muito focada no núcleo, porque eu já tentei aparar várias arestas. Eu já tentei ir pro hack, eu já tentei ir pra lista, pro checklist. Mas assim, eu vou falar com uma psicóloga porque, meu time me chamou de... Já tentei ir pros beiradas, já, várias vezes, muito tempo. E eu entendi que tá muito mais ligado a eu respeitar, primeiro entender quem eu sou, a gente não se entende, a gente não sabe quem a gente é, cara. Eu ainda não sei se eu sei quem eu sou, entendeu? Até, não sei quem eu serei. Eu ainda tenho várias confusões, que a gente pode entrar numa discussão filosófica aqui, mas assim, o principal eu sei. E a partir do momento que eu sei, me deu uma paz geral de tipo, o que aquela pessoa tá falando não é pra mim, é muito mais sobre ela. E aí que a gente descobre o hack do século. Porque quando você sabe quem você é e aquela pessoa fala alguma coisa sobre você e não encaixa naquilo, simplesmente não foi pra você. Não, porque não sei o que, não sou... Cara, não existe. Então é muito isso, eu acho que todo o resto é pautado em você saber se conhecer, entender seus limites, entender seus valores, porque daí você vai ver, porque a gente acaba se moldando e criando uma máscara louca, que não é a gente. Tipo assim, no TC, quando eu entrei com 22 aos 24 ali, teve uma época que eu ia de pantufa, sem maquiagem, com camiseta preta e calça preta, eu era eu e Jobs, entendeu? Porque eu achava que as pessoas precisavam me reconhecer pela minha inteligência, que minha aparência importava menos dois, e por isso eu ia me vestir daquela forma. Então eu já passei por todo esse enredo aqui e entendi, masculinizando, voltando, sendo muito feminina, levantando a voz, não levantando a voz e tal, que, cara, eu sou essa pessoa e eu não vou mais ferir os meus direitos, meus valores pra me adaptar. Então, por isso que eu vejo que a resposta tá no centro. Porque do centro, tu modula quem, o que, qual empresa, como, tu modula todo o resto. Se tu entender o tu, assim, tipo, cara, hoje eu sei, eu sempre fui uma pessoa muito feminina no jeito de vestir, amo maquiagem, amo essas coisas. Eu abdiquei disso, olha que loucura, porque eu entrou numa máscara da minha personalidade absurda que eu virei outra pessoa. Isso porque eu não sabia quem eu era. Então, assim, se tem uma coisa para as pessoas saírem desse podcast cara, escreve 5 coisas que não sejam 5 defeitos. Que a mulher tem muito isso nela, velho. Porque eu sou ruim nisso. Meu, escreve 5 coisas da tua personalidade. Se tu não sabe, vai lá e conversa com a tua mãe. Como que tu era? Tua mãe vai saber. Minha mãe falou, tu era muito comunicadora, isso aqui, tu vendia gelo pra esquimó. Cara, essas são as minhas características. Sou quem eu sou, sem aquele rolê da sociedade que quis me encaixar e me chamou de grossa e me moldou. Então é voltar nisso, assim, se você não sabe por onde começar, conversa com a sua mãe, com seu pai e pergunta quais eram as principais características, porque aquela é você, sem as máscaras. Nossa, com certeza. Mas eu acho que até isso faz muito sentido, né? Concordo 1000%. Mas voltando nessa questão de como ajudar outras mulheres, porque eu vejo, pra mim, eu considero relativamente fácil, eu sei que pra você também. Mas tem muita mulher que tá dizendo que não consegue sair desse lugar. E no fundo, a gente estava até discutindo hoje sobre isso, mas o podcast ele é para ajudar outras mulheres, né? Então, o que a gente faz? Que prática a gente faz que não é natural das mulheres, não é natural da mulher se posicionar, a mulher quer agradar. O que a gente pode fazer até indo mais a fundo, assim? Você acha que as empresas deveriam gerar um ambiente mais aberto para as mulheres se posicionarem? Acho que eu já li muito sobre essa discussão, se é um dever das empresas. Então, porque eu acho que esse ponto do posicionar, a gente sempre bate muito na tecla do que eu posso fazer, mas o que os outros podem fazer para tornar esse um ambiente também mais agradável. Eu acho que o medo de se posicionar, ele vem muito do que o outro vai dizer, e você quebrar essa crença por si só não vai resolver. As minhas respostas, elas são muito autocentradas, porque o meu centro de controle ele é bem interno. Então eu acho que isso, cara, se tá chovendo, cara, porque realmente eu não escrevi no meu caderno e começou a chover. Então eu acho que os problemas são muito autocentrados. Tem isso, né? A pessoa tem um centro de controle muito externo ou muito interno. Então o meu viés sempre vai ser mais interno, mas eu entendi. Eu acho que assim, tem várias coisas que eu já vejo acontecendo e que eu acho legal e que eu acho que se a pessoa que está ouvindo a gente tem a oportunidade de fazer isso, deveria, e eu faço também. Eu acho que os ambientes, no geral, são muito hostis. E isso não possibilita que mais mulheres
tenham um ambiente de desenvolvimento, porque a mulher ela não foi feita para hostilidade. Tem algumas que resbalam que nem a gente e batem de frente, viram um menininho, depois ajeita de novo e chegam no equilíbrio e tal. Mas a maior parte das mulheres é repelida pela hostilidade, né? Não é que nem o homem. Então eu acho que, principalmente, eu olharia para como a gente pode receber, nós, enquanto lideranças, como a gente pode receber melhor as mulheres, daí a gente entra naquele ponto, a comunicação não precisa ser agressiva, a comunicação mais acolhedora, ela vai conectar mais com a mulher. Então, se a gente quer fazer alguma coisa, eu já falei muito sobre a mulher se preparar, né, muito autocentrado no que ela pode fazer, mas o que ela pode receber, eu acho que seria um ambiente, de alguma forma, um ambiente menos hostil, para que ela consiga, porque assim, se tu for botar na prática, no mercado hoje, tu vai sentar numa reunião, se tu abre a boca e fala alguma asneira, tu é deletada pro resto da reunião, entendeu? Exato. Tipo, Exato. não existe assim, não é? Nesse ambiente de tentativa e erro, isso não existe. Não. Só que eu acho que as pessoas poderiam, principalmente as mulheres, isso acontece muito, as mulheres que estão numa posição de alta hierarquia, elas precisavam ter um pouquinho mais da sensibilidade e entender que para aquela mulher ter a coragem de abrir a boca e falar aquilo, primeiro que ela deve ter lido 20 livros, ela se preparou 120%, ela talvez não tinha a experiência que essa aqui tenha, e aí ela deu uma volta a mais para dar a resposta, mas é ter um pouquinho mais de... Eu acho que a empatia resolveria 99% dos problemas do mundo, né? Tu se colocar um pouquinho mais, até a pessoa tá te criticando, se coloca no lugar dela. Por que ela tá te criticando? Talvez às vezes ela não teve um dia bom, talvez, cara, ela teve uma leitura com o viés da cabeça dela, das experiências dela, do ponto de vida dela, assim, e aí ela quis projetar aquilo e te ferir. Então, sempre quando uma pessoa fala comigo, eu sempre olho pra trás, eu olho em 3D, assim, eu olho, quem é ela, quem tá por trás dela, quais são as raízes dela, se eu puder, qual é a origem dela, por que ela tá me dando aquela resposta daquele jeito? Eu nunca olho só pra aquela resposta. E eu acho que tudo isso vem da característica de empatia, que a mulher tem muito, e ela deveria aprender a usar mais, principalmente as que estão em posição de liderança, porque assim, é tão difícil, o homem ele é muito mais impulsivo, né? Ele vai fazer um negócio, ele leu aqui, ó, a sinopse, e ele tá falando na reunião, cara. Ele tá falando na reunião 5 minutos depois. Agora a mulher, se ela não leu o livro de cabo a rabo 3 vezes, porque ela tem que decorar, e não sabe os capítulos de cor, ela não fala sobre aquele livro. Ou se ela fala, mas eu acho, porque eu li ali. O cara não fala assim, porque em algum estudo eu li, combinado com o meu conhecimento, ele já traz pra ele, entendeu? Ele traz pra ele o conhecimento Mas dele. vocês já repararam que isso acontece? Tá me chegando umas lembranças aqui, que olha... Conta uma, eu quero saber fofoca. Não posso expor, mas assim, realmente homem, às vezes eles leem ali um dado, um negócio, eles são os cientistas do mundo, eles sabem a Meu verdade. hobby é pegar esse cara. E e desmontar ele numa reunião, entendeu? Se eu sei mais que ele, nossa, isso vira um hobby pra mim, pra ele aprender também. E eu fico tipo assim, gente, se eu li um estudo aqui, eu vou buscar se tem um estudo aqui, um aqui, um aqui. O que eles estão falando? Valida o estudo que tu leu primeiro. Quem que foi a base de dados? Quem que foi a pesquisa? Eu vou, tipo assim, ler o negócio inteiro. E eu acho isso muito curioso. Vai ler a fonte do cara. Com quantas pessoas foi essa entrevista? 5. E ele saiu falando que, sei lá, essa água aqui dentro dessa caneca cura AIDS, entendeu? Ele saiu falando com assertividade. Com propriedade. Com Aqui, propriedade. ó, Nossa, é essa assim. caneca aqui do Rio, tu me dizer que essa caneca aqui não cura AIDS. Eu li. Nossa, sim. É muito isso aqui, brincadeiras à parte, emulando, essa característica ela é muito positiva na maior parte dos casos. Por quê? Beleza, ele pode falar uma asneira, mas, gente, no fim das contas, ele se arriscou mais, ele tomou mais chance, ele teve mais oportunidade. Se ele errou, por isso que eu digo sempre assim, tenha coragem de fazer perguntas idiotas. Que tu vai fazer ela uma vez, aprende com ela, depois vai. A mulher, ela fica em torno dela mesma, tentando descobrir a resposta sozinha, sendo autossuficiente. Cara, eu sou a pessoa que mais faz pergunta idiota. E ao invés de eu ler o significado de alguma coisa no Google, se eu sei que uma pessoa sabe bastante, que ela vai perder 15 segundos me respondendo, eu vou lá e pergunto pra ela. Ela vai me explicar. Eu não faço uma pesquisa e chego mais preparada que ela pra ela me responder a pergunta, entendeu? A gente faz muito Só isso. explica, né? Vamos cortar esse espaço. E o homem, ele atalha muito caminho fazendo isso. Ele não tem coragem de ser idiota. Porque ele vai ser idiota uma vez só. Depois ele já sabe, acabou. Ele tá pra frente, entendeu? Não, no curso, na comunidade, tem a comunidade de alunas, né? E assim, é impressionante. A gente tem lá as lives de dúvidas e tal. Toda vez que elas mandam uma pergunta, vem primeiro.
É uma pergunta burra, mas desculpa pela pergunta. Provavelmente você já falou disso, desculpa, mas... E aí eu sempre faço questão de, tipo assim, não existe pergunta burra, de repetir isso. No Instagram você sempre abre caixinha assim também. Eu sempre faço, minha caixinha não existe dúvida boba. Porque, e quando eu abro a caixinha, não existe dúvida boba, vem, assim, 15 vezes mais resposta do que a caixinha que eu abro normal, porque elas sentem essa liberdade. Então, eu acho que, falando um pouco sobre isso, né, do nosso papel, principalmente mulheres que estão em algum cargo de liderança também, acho que vem muito de validar a outra pessoa, a outra mulher, porque é isso, provavelmente a outra mulher, ela já vai vir se sentindo insegura, achando que o posicionamento dela é horrível, que ela tá falando alguma coisa errada. Então, você fala, não, tá tudo bem, fez super sentido o que você falou. Ela dá um ufa. E eu vejo isso, tipo... Mesmo que pra ti seja beabá. Porque não foi beabá sempre, é isso. A mulher, ela pega uma posição e ela se torna arrogante. Porque ela teve que fazer sozinha. Ela não foi respondida. Ela foi questionada por outros homens. Aí ela chega lá e ela simplesmente continua reproduzindo o mesmo comportamento que ela teve. Não é por mal, não é que ela é uma vaca, ela quer ver todo mundo passar pelo mesmo que ela passou. Ela simplesmente continua reproduzindo o comportamento que fez ela chegar até lá. E muitas vezes, digo mais, ela diz assim, essa menina precisa passar por isso, porque a vida é dura. Cara, você tá me descrevendo, eu tô aqui quase começando a chorar. É porque, não, até não quero me alongar, a gente já tá chegando aqui numa parte super interessante do podcast, inclusive, mas eu tava refletindo sobre isso. Eu tive um chefe, graças a Deus, não trabalho mais com essa pessoa, etc. Mas que ele me traumatizou muito, muito. Mas foi o chefe que eu mais aprendi na minha vida. Eu atribuo muito ao que eu fui, ao que eu sou, porque ele fez comigo. Porém, ele me traumatizou. Cara, às vezes eu me pego fazendo a mesma metodologia com a minha assistente. E aí depois eu paro a pensar e falo, por que eu tô traumatizando essa menina? Tipo, eu já fui traumatizada, ela não precisa ser traumatizada também. Mas é muito difícil você parar pra pensar, porque as mulheres têm... E não é nem na maldade, é tipo, cara, esse foi o caminho que eu fiz e deu certo, você tem que fazer esse caminho também. Só que, não, ela não precisa sofrer, eu sofri. Mas ela tá tendo a oportunidade de ter uma chefe mulher, que pode fazer diferente. E não é natural você falar, vou fazer diferente. O natural é, esse foi meu caminho, vai passar por ele, porque você vai aprender, você vai ficar boa. Então, é muito difícil. Mas esse tema, eu até fiz a pergunta, porque eu acho que no nosso, não só no nosso mercado, tá? Mas no nosso mercado isso acontece bastante, que as mulheres, a gente coloca muito mulher contra homem, não contra, né? Obviamente, colocando no extremo. Mas eu sinto que no dia a dia, quem mais aponta o dedo são outras mulheres. Por isso que eu sempre bato na tecla do o que a gente faz pra mudar essa realidade. Porque no dia a dia, gente, o que eu mais vejo são outras mulheres. O que mais está apontando a roupa que a Diandra tava, o tom que a Diandra tava, a besteira que ela falou, porque a Diandra falou uma besteira que eu já li o livro e não tem nada a ver. Eu acho que mulher faz muito isso. Muito. Mas eu vou dar o meu contraponto. Não, é que você vive na bolha, Ju. A Ju, ela vive na bolha, a comunidade que as mulheres amam ela, mas na realidade... Eu nunca, é que eu tenho o contraponto de que eu sempre recebi apoio de mulheres. As críticas e os apontamentos que eu recebi foram predominantemente de homens. Mas eu entendo que são mercados muito diferentes. Por mais que seja o mercado financeiro, eu criei ali minha bolha das mulheres verde e rosa e vocês estão no mercado financeiro. Mas eu gosto só de trazer porque também fica muito essa mulher só... Não, gente, mulher também tem uma habilidade de te elogiar e te botar pra cima que nem ninguém, assim, quando Principalmente se ela tá satisfeita com ela mesma. Esse é todo o ponto, gente. Exato. Se tu tá satisfeito contigo, com quem tu é, sabe quem tu é, tu não vai ficar agredindo os outros. E quem agride, na verdade, ela tá reproduzindo um comportamento que ela foi treinada a fazer e ela se treinou. Por isso que eu falo muito de você treinar, se auto-treinar certo. Então, o dar desculpa pra tudo é um treinamento. Eu preciso me desculpar. Desculpa, eu preciso pegar a palavra. É um treinamento. Então tem que se destreinar. Mas o primeiro passo de se destreinar é trazer pra consciência, tanto um quanto o outro comportamento. Eu acho que quando a gente fala sobre isso de crítica, a gente pode até sair de homem e mulher. Porque o que tem de homem fofoqueiro e crítico também, pra caralho. É mais sobre, tipo, a pessoa que tá ouvindo a gente fazer um exame de autoconsciência e entender se ela não tá fazendo isso com uma pessoa. Porque às vezes pra ela é só uma crítica, tipo, cara, essa caneca aqui, cara, tu imprimiu torta. Meu, acabou com o mundo da pessoa, porque tu não teve empatia. Porque o centro dos 15 dias que se passaram era fazendo a caneca pra pessoa. Ela fez a caneca, ela pensou nos mínimos detalhes e ela não conseguiu ver que ficou curto. Então, tudo a gente volta pras coisas que a gente fala sempre, empatia, né? Empatia, autoconhecimento. Então, gente, todo mundo tem autoconhecimento, né? Pra você lidar melhor, saber se posicionar. Você trabalha pra gente não só fazer terapia por você. Eu tenho autoconhecimento.
montar Paga- terapia, você não sentia. Paga a sua, por favor. Paga a sua terapia, que a minha tá cara. Hashtag paga a sua terapia. Cada um faz a sua terapia, fica bom. Lancem essa hashtag aí, hashtag paga a sua terapia. Um dia a gente tá indo pra uma parte final aqui do podcast, chama Cá Entre Nós. É assim, papum. A gente vai te fazer uma pergunta, você fala o que vai na sua cabeça. Bom. Filme ou série que marcou sua vida? Deixa eu pensar. Ih, vou ter que pensar. Tem muita coisa. Tá, pera. Friends. Gostei. O último livro que você leu? Inteiro. Tá. Rápido e devagar. Livro da sua vida. Se me fizer essa pergunta, me quebra também. A pessoa que lê 10 livros por mês. Livro da minha vida. Não é Vocês muito estão de difícil, amiga. brincadeira comigo, não. Livro da minha vida é foda. Mas é pra ser foda mesmo, não é pra fazer carinho. Do momento, deste momento. Não, você tá Amanhã pode facilitando mudar, muito. O livro entendeu? da sua vida. A Júlia bom. tá facilitando muito. Tá. Calma aí. Amiga, pra ser difícil. Verdade. É sobre... É um bem específico, calma aí. Ele é de cabeceira. A arte de pensar claramente. A arte de pensar claramente. Fala sobre viéses cognitivos do comportamento humano e eu não deveria estar respondendo só, né? A arte de pensar claramente. Tá, ótimo. Qual que é a sua maior qualidade? Comunicação assertiva. Qual é o seu traço tóxico? Aqui a gente tá uma brincadeira, que todo mundo tem traço tóxico, mas a gente Sim. passa pano. Pra gente passar um paninho. Ah, entendi. A gente passa pano. Eu tenho vários, calma. Deixa eu pensar num aqui bom. Tá. Pensar no que dá pra falar. Oi, Isa. Legal. Eu sou muito intensa. Acho que isso pode ser um traço tóxico várias vezes. O que te faz sentir frio na barriga? Novas experiências. Nossa, eu amo novo. Eu amo fazer coisa nova. Uma mulher que você admira. A Marta Leonardes. Admiro ela. O que te traz paz? Cenário bem específico. Café da manhã, musiquinha, um jazz, assim. Aqui é o meu café e um livro. Paz. Isso me traz uma paz também. Isso é fácil pra mim. Uma frase. Aprenda a controlar o seu estresse, senão ele vai te derrubar. É isso, assim. Aprender antes, entender os teus limites, sabe? A gente não... A mulher, ela tem aquela característica de querer cuidar de tudo e de todo mundo ao mesmo tempo. Então, Nossa. O maior conselho que você já recebeu? faz primeiro, depois você analisa. Bom, se pudesse ter 5 minutos com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria? Que cool! Cara, com a Marilyn Monroe, com certeza. Ela viveu num momento muito específico. Eu queria muito entrar na cabeça dela. E você assim, tem eu acho muita referência dessa época, né? muita referência dessa época. Mas ela é um ícone, até hoje, de uma mulher foda que usou as características femininas a favor dela e venceu. Eu acho ela incrível. Acho ela incrível. Sério. Nossa, bem. Uma palavra ou frase que uma pessoa usa pra te descrever quando ela te conhece pela primeira vez. Que eu posso falar sobre absolutamente qualquer coisa, só tendo lido a sinopse e te convencer de que eu sei sobre aquela coisa. Qualquer pessoa me descreveram assim semana passada, qualquer pessoa me descreve assim. Uma palavra ou frase que alguém que te conhece muito bem te descreveria. Cara, eu sou muito leal. Lealdade. Boa. Alguma coisa que você tá trabalhando ultimamente, internamente, pra melhorar em relação ao autoconhecimento. Acho. Agressividade, em geral. Agressividade. A gente tem momentos muito parecidos. Se você encontrasse uma caixa com tudo que você já perdeu na vida, qual a primeira coisa que você procuraria? Tá, pera. Meu bom senso, obrigada. Qual a primeira coisa? Cara, essas perguntas são muito difíceis, A cara. nossa roteirista não Nossa roteirista, Ela teve um dia difícil, roteirista. O que eu encontraria? procuraria. O que eu procuraria? Eu procuraria a Diandra criança. Sempre que eu posso, eu volto nela. Profundo. Até me perdi. Me veio uma imagem assim da Jujuzinha.
Da Jujuzinha. Muito Você tá fofinho. entendendo? Esse ser humano é a minha Entendo, dupla. entendo. Cara, eles são muito complementares. A gente é absurdo. muito complementar. Tá, gente, foca. Aqui, ó. Se você pudesse ter um pedido seu atendido prontamente, qual que seria? Ler a mente das pessoas, com certeza. Nossa, que inferno! Nossa, isso é muito cool. Não, eu ia poder ligar e desligar, entendeu? Ah, tá. Ia ser muito legal, né? Imagina. Cara, eu sei o que ela tá pensando, na pergunta que ela tá formando, e eu tô pensando na resposta. Pô, sei deve lá. ser bonzão isso mesmo. Pra ansiedade é ótimo. Tranquilo. Tranquilo. É um pedido de uma pessoa ansiosa, com certeza, né? Exato. E pra finalizar, é um combo. O que é inegociável na sua vida? E aí já termina com um conselho também pra quem tá ouvindo a gente. O que é inegociável na minha vida, eu acho que deveria ser inegociável na vida de qualquer um. Que é aprender a ter limites, respeitar os seus próprios limites e fazer com que as pessoas, e para mulheres isso é muito difícil, não passem dos seus limites. E fazer esse acordo com você mesma sempre, 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 porque você vai acabar burlando, porque isso é contra a nossa natureza. A gente tem aquela natureza afável de querer respeitar, agradar, querer ter todo mundo e ajudar todo mundo. Cara, não é à toa que primeiro você coloca a máscara em você no avião e depois na outra pessoa. Então, eu acho que a mulher ela precisa se colocar um pouco mais no centro, e aí entra o meu conselho da mulher se colocar mais no centro e principalmente ela escrever, ela escrever num papel, escrever no papel. Eu sei que é uma coisa que os maias e os incas faziam no passado, que não se faz mais hoje, mas escrever no papel quais são os inegociáveis para ela, quais são os valores dela, o que ela admira e o que ela não deixaria passar na vida dela, porque a partir do momento que isso ficar claro, o resto vai ser automaticamente repelido ou incluso. E eu não vi nenhuma pessoa que conseguiu sucesso na vida, seja o que for sucesso pra você, assim. Pode ser família bem-sucedida, pode ser... Família bem-sucedida é ótimo, né? Pode ser uma família boa, pode ser uma carreira bem-sucedida. Você não vai chegar no que você entende como sucesso se você não tiver muito bem definido o que você aceita e o que você não aceita. Isso serve, gente, até pra encontrar o boy. Porque às vezes a gente tá... Tem mulher legal pra caramba com boy lixo. É porque ela não definiu quais são os limites dela, o que ela precisa encontrar. E é o checklist mesmo, eu sou a favor do checklist. Eu tenho Dá um checklist. complemento de uma dica que eu faço, anotado no bloco de notas, como eu quero me sentir em uma relação. Ficou na dúvida? Relê. Não tá dando check na maioria? Beijo, tchau. É isso, é isso. É porque às vezes, a gente se identifica tanto com aquela outra pessoa e que tá do nosso lado, né, quando é um relacionamento, por exemplo, que a gente acaba esquecendo das nossas características, abrindo mão, e acontece tudo que a gente falou aqui sobre vida dentro da vida pessoal. A gente abdica de características nossas, podem ser físicas, podem ser coisas que a gente fazia que a gente não faz mais, e a gente acaba irreconhecível e acaba afastando as pessoas que gostavam da gente, porque a gente se adaptou àquela pessoa porque a gente não sabia quais eram os nossos negociáveis, os nossos valores, e o final de tudo isso é aquela pessoa que tá do teu lado não tá mais do teu lado, porque ela também não te reconhece. Porque assim, ela tá no rolê dela, entendeu? Ela tá no desenvolvimento dela, ela tem os problemas dela. Ela não tem como tu querer que ela note que ela tá te transformando naquilo que você não era e por isso ela se afastou. Aí já é querer demais. Sim. Né? Então é a gente entender quais são os nossos negociáveis e principalmente entender quais são as nossas responsabilidades. A gente tem a autorresponsabilidade de não se perder na gente mesmo. E não se perder em outra pessoa, ou não se perder pra encontrar a tua pessoa. Primeiro vem a gente. Tá. Que é isso, assim. Isso é muito bom. Não, mas fala do tapete da sua casa, pra finalizar. Você vai contar o tapete da sua casa? Verdade. E é por isso, inclusive... Se você chegar na casa de Diana, qual que é a paixão? Se você chegar na minha casa, o tapete tá assim. Sinta-se em casa, mas lembre que não está. Gente, eu amei esse É o norte tapete. da Vou minha comprar esse vida. tapete hoje no Mercado Livre. Amazon, gente. Sua cara, Amazon, Mercado amiga. Livre tem aqui, ó. Sua cara. Inclusive, não é publi, mas o link tá aqui embaixo. Que a gente vai colocar, gente, pra quem tá ouvindo. Nossa, sua cara. Di, muito obrigada por ter vindo. Acho que foi um papo muito bom. Você é muito, muito, muito didática pra falar, eu acho. É uma pessoa que eu sempre recorro quando eu preciso. Acho super... Eu não sei nem se eu te contei isso quando eu chamei, mas quando eu tive burnout, a Diana foi a pessoa que eu recorri de meu cérebro não tá funcionando. O que você faz? Como você faz pra se organizar? Você lembra? Eu não faço. Eu falei, Não, mas aí ela me passou, tipo... um audiobook. Mandou um milhão de áudios. podcast pessoal Ela pra me ela. gravou um podcast com tudo que ela faz. Assim, fico muito feliz de ter você com a gente nesse projeto, porque você foi uma pessoa que eu já recorri na minha vida pra pedir ajuda. Então, acho que as convidadas mais especiais, essas que a gente sabe que ajudam outras mulheres na prática. Então, fico muito feliz mesmo. Total. Muita admiração, Di. Sério. Muito foda. Muito, muito gente, foda. muito. Agradeço pelo papo. Acho que foi incrível, foi engrandecedor.
quero ver online, quero assistir os outros. Porque a curadoria de vocês deve estar incrível, assim, então eu quero muito assistir os outros também. Ai, tá muito bom. Muitas mulheres. Animadíssima pra lançar. E o Entre Nós Mulheres vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso papo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e também comenta o seu ponto de vista, se você discordou de alguma coisa, se você concordou, se você tem alguma coisa para acrescentar, porque a ideia desse podcast é justamente ser um papo, então a gente traz nossas convidadas, nosso ponto de vista, mas a gente quer ouvir o de vocês também. E também acompanha a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é entrenosmulheres.hub. Sigam a gente lá, mandem indicação de tema, do que vocês quiserem. É sempre muito importante lembrar que isso aqui é uma comunidade. Então é pra vocês sentirem parte disso. Então a gente fica muito feliz que vocês participem também. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.